Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós. Amém. Cumprimento também aos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Nós vamos dar início agora ao nosso culto de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que coloquem de pé. Vamos cantar o corinho Quem Pode Livrar. Boa noite, igreja. Mais uma vez mais, aos nossos irmãos que nos assistem pelas mídias sociais. Estamos aqui reunidos uma vez mais como Igreja Viva do Nosso Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Clamo a igreja que feche seus olhos, vamos estar orando nesse momento, clamando a Deus a sua presença no meio de nós. Oremos. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste a todos, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, a nossa salvação, e retira sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutaremos, ó Deus, o Senhor dizer, pois falará
dá paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que gloriaste acima da terra. Encontrar-se-á a graça, e em verdade a tua justiça e a paz se beijarão. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça ira adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Amém. Alguns irmãos podem achar ter estranhado a oração, é que nós temos tentado orar os salmos, é uma recomendação que o pastor tem nos feito, então, os irmãos não fiquem assustados, é os salmos que a gente está orando. Então, vamos estar mais uma vez agora lendo a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Efésios 2, de 1 a 10. O presbítero Everton vai estar sendo a voz da igreja. Efésios 2, de 1 a 10. Leiamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos estar entoando agora nesse momento o hino de número 254, Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.
consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro em me acudir. De ondas do mar que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. A igreja pode se assentar, mas mesmo assentados, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias uma vez mais, agora em Efésios, capítulo 5, versículo 3 a 21. Façamos da mesma forma a leitura responsiva. Efésios 5, 3 a 21. Leiamos. Mas a imprutícia, a toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz,
se tornam manifestadas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. O que tem faltado muito é esse temor a Cristo, conhecer quem é o nosso Salvador. Momento esse, meus irmãos, que a igreja está convidada a quebrantar-se, humildemente, pedindo perdão ao nosso bom Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Após alguns instantes de oração, convido o nosso irmão Vianel, que esteja se dirigindo aqui à frente, e quebrando o som com a oração audível. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesse instante diante de Ti, ó Deus, nos encontramos, ó Pai. Agradecido, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos nesse dia, com o propósito esse, ó Deus, de Te apresentarmos culto de louvor e gratidão ao Teu nome, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Agora estamos aqui diante de Ti, prostrados, diante do Teu trono de graça, ó Deus, para lhe pedir, ó Deus, perdoa, Senhor, as nossas faltas, nossos pecados. Somos fracos, falhos, somos pecadores, ó Deus. Reconhecido, Pai, porque sabemos que por nós mesmos nós somos incapazes de resolvermos, fazermos qualquer coisa em relação à salvação da nossa alma, se não for pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, ó Deus. Por isso nós te imploramos agora, ó Deus, o perdão para os nossos pecados, Pai. Usa, Deus, da Tua misericórdia para conosco, Deus, e perdoa, Senhor, as nossas faltas, nossos pecados. Dá-nos, ó Deus, assim o desejo, a necessidade, ó Deus, de te servir melhor e caminhar na Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, que nós te entregamos, te pedimos. Amém. Boa noite, novamente. Peço aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos entoar 2 corinhos, e enquanto estivermos cantando, os irmãos que se prepararam para trazer os dízimos e ofertas podem trazer ao gasofilácio. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, passa o mundo, vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Há momentos que na vida há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda.
Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Oremos. Bendito Deus, glorioso e eterno Pai, graças te rendemos, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor para conosco em todos os momentos da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas oportunidades que tivemos de estar aqui na tua casa no decorrer desse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu povo aqui presente para glorificar, cantar louvores a ti, apresentando a ti, Senhor, o culto que o Senhor requer de nós. Te agradecemos por esta bênção que o Senhor nos concede de poder estar aqui. Pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, para que sejamos, ó Pai, consolados, fortalecidos na nossa comunhão com o Senhor, e que a graça do Senhor, Pai, continue conosco, nos dando a alegria de estar na tua presença. Pai de amor, te agradecemos pelos dízimos e ofertas que são trazidos também nesta oportunidade, Senhor, e entregues para o teu serviço. Que o Senhor abençoe a cada um que tem contribuído, que tem sido fiel a ti, Senhor, no cumprimento desta ordem do Senhor. E que assim, Senhor, o Senhor continue abençoando a cada um conforme as promessas ricas e preciosas que o Senhor nos dá através da tua palavra. Abençoe esses valores para que eles sejam, Senhor, multiplicados para o bom andamento do teu trabalho, para a manutenção do teu trabalho aqui nesse lugar, na tua casa. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vai ser projetado agora, irmãos, a pergunta de número 134 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos estar fazendo a leitura da pergunta e a resposta. A pergunta seria, né? Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é? Não. Acabou que virou, eu li e não respondeu, mas está bom. Vamos estar passando agora a palavra para o nosso vice-presidente do Conselho, presbítero Renato. Ele coube a Deus que ele hoje seja o porta-voz da palavra do Senhor, que Deus possa estar capacitando o nosso irmão para que assim o faça. Boa noite, igreja. Que Deus, mais uma vez, esteja nos conduzindo neste momento, onde que
nunca há capacitação humana possível, mas o Senhor é este que já usa há tempos a sua graça e a sua misericórdia para falar aos nossos corações através da tua palavra. E usa homens falhos, imperfeitos, e que possamos no Senhor confiar e que Ele guie e fale aos nossos corações mais uma vez a cada um de nós nessa noite. A palavra que é sempre viva e eficaz. E vamos estar lendo Judas. Eu iniciei há algum tempo esse estudo no livro de Judas, e no decorrer do ano, foi em 2024, e agora chegando aí já em 2025, estamos encerrando este texto de Judas. Claro que poderíamos repetir aqui a partir do primeiro versículo em diante, que a palavra é sempre viva, mas caminhando no texto, naquilo que temos sido guiados pelo Senhor, estaremos lendo Judas, versículo 22 até o versículo 25, encerrando assim este tema que nós temos proposto do livro de Judas. Vou ler, os irmãos podem estar acompanhando. Judas diz assim: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Estaremos orando, que Deus continue nos guiando nessa leitura. Pai, nós clamamos ao Senhor mais uma vez, que o Senhor continue usando de graça e misericórdia para com a tua igreja, graça e misericórdia para comigo, falho, pecador, e que o Senhor nos guie para que possamos interpretar corretamente a tua palavra, porque não é a nossa ideia, não é o nosso pensamento, mas é aquilo que a tua palavra fala, é a tua palavra que convence, é a tua palavra que transforma, é a tua palavra que nos edifica, porque o Senhor é este único e poderoso Deus. Fala aos nossos corações, guia a tua igreja que possa compreender e guia-nos para que possamos confiar e descansar no Senhor e ao mesmo tempo vivermos um evangelho que agrade, que seja vivo e eficaz na tua presença. Guia-nos, em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, Judas, nós vamos ter neste final como tema, estaremos terminando o tema Cristo sustenta os salvos. Aqui, caminhando para o final, ele então faz uma lembrança de tudo aquilo que já foi exposto no livro de Judas. E ele vem então encerrando essa mensagem que era para os irmãos crentes em todas as épocas. Apenas um breve relato do livro de Judas, não entraremos na exposição de todo o livro, mas lembrando alguns pontos principais. Judas é um livro escrito por um apóstolo de Cristo e que ele traz então a ideia de que somos todos servos, mesmo sendo ali apóstolo, mas devemos ser todos servos. Ele traz a ideia de que nós precisamos, ter responsabilidade diante do evangelho. O que Judas traz nos versículos iniciais é dizendo que Cristo, ele salva, ele fala do amor, ele fala da fé, e aí depois ele inverte as características dizendo: eu gostaria de falar do aspecto da salvação, mas devido a tantas questões no seio da igreja, e aqui da igreja de Cristo, de um corpo geral, ele começa a tratar, cuidado com os pecados, cuidado com os falsos crentes, cuidado com as falsas mensagens. Então, a partir do versículo 3, 4 em diante, ele começa a dizer: os falsos crentes estão no meio dos crentes. Ele começa a alertar a igreja dizendo: cuidado, nem todos que falam em nome de Cristo são de Cristo. E aí, no decorrer do texto, ele mostra
o passado, ele mostra o castigo, ele mostra que Deus é soberano sobre toda a história, ele mostra que Deus irá punir aqueles que falam contra o seu evangelho, ele mostra que Deus irá punir aqueles que atacam os verdadeiros cristãos, e ele mostra que o castigo virá. E agora, chegando nos momentos finais, ele então, a partir do versículo 22, ele começa a retornar uma exortação para os crentes. Então, entendamos que ele inicia falando, exaltando Cristo, a obra de Cristo, exaltando que a salvação está em Cristo Jesus, que ele é o autor da fé, que ele é o autor da salvação. E depois ele caminha dizendo, cuidado com os lobos, cuidado com as pessoas que estão nos vossos meios. E no meio dessa advertência com os lobos, ele transmite a responsabilidade cristã. Judas, então, é este texto bíblico que traz a responsabilidade do homem, mas firmados na salvação, na graça de Cristo. Ele traz os dois aspectos que Cristo determinou como a suficiência, a confiança da nossa salvação. Por isso ele nos alerta sobre as nossas atitudes, ele nos confronta sobre aquilo que realmente falamos e realmente aquilo que cremos. Mas caminhando no texto, a partir do versículo 22 diz, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Irmãos, a partir do versículo 22 e 23, trata de uma questão que traz a respeito da exortação positiva, podemos dizer assim, que é o fato de agirmos com graça, misericórdia para com o nosso irmão. Vivemos em um tempo onde podemos dizer que a paciência, a nossa tolerância para com erros ou para com os próximos ou próximo, ela tem sido cada dia mais dificultada pelo nosso ser, pelo nosso eu. E aqui Judas fala, olha, seja misericordioso com o irmão. Esse texto, versículo 22, diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. O que Judas quer trazer aqui, irmãos, existem pessoas que não estão tão firmadas como algumas outras. O que ele quer dizer, olha, se você está firme, tenha paciência com quem não está. Se você está realmente a cada dia mais evoluindo, tenha misericórdia e paciência com aqueles que estão na dúvida. Isso aqui também ele traz a reflexão dizendo, olha, muitas pessoas no caminhar com Cristo terão dúvidas. E quais são essas dúvidas? No nosso momento, podemos dizer hoje, o século atual, o momento atual, nós temos tantas vozes, como o pastor reafirma há tanto tempo, dizendo, eu sou de Cristo, aqui é de Cristo, devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. Nós temos N mensagens que se assemelham à verdadeira mensagem de Cristo. E muitos que estão ao nosso lado, muitos que estão na igreja, têm dúvidas. O que fazer? Como fazer? E aqui o Senhor nos instrui através da tua palavra e através de Judas. Tenha paciência, tenha misericórdia. Não seja tão duro com o teu irmão que tem dúvida. Aqui o que o Senhor nos fala é não exija tanto. Aqui ele não fala a respeito de tolerar o pecado, mas no respeito de amar aquela pessoa que está com dúvidas, com dificuldades. Aqui diz respeito de dizer, de usar a graça com o nosso irmão, a misericórdia, usar, irmãos, de bondade para com o nosso próximo. E aqui não é como afirmando o pecado que este irmão está cometendo ou possa cometer, mas é o guiando na verdadeira verdade. Não é o ajudando a pecar, que mais à frente Judas estará trazendo isso, mas é mostrando o caminho correto, com paciência, com amor, com graça, com misericórdia. Nesse pequeno versículo, irmãos, ele diz assim, compadecei-vos. E compadecei-vos realmente é amor, é amar aquele nosso irmão. Aqui nós não podemos afirmar que, de forma alguma, se diz com o pecador, com o pecado, mas se diz aquele que está na igreja, mas tem dúvidas, não está firme. Judas, nessas partes de 22 ao 23, ele pode trazer aí 3 grupos de pessoas. Há interpretações de 3 grupos e há outras interpretações de 2 grupos. Nós vamos utilizar aqui a interpretação de 3 grupos, a partir do versículo 22. Quais são esses grupos? Então, a partir desse primeiro versículo, Judas quer trazer, existem pessoas na igreja que ainda estão com dúvida. E elas precisam ser
fortalecidas pelos mais fortes. Elas precisam ser ensinadas pelos mais fortes. Elas estão na igreja, mas elas ainda precisam de muito apoio, de muita misericórdia, de não criticar, mas de ajudar. Não de apontar, mas de fortalecer, de ajudar, de mostrar o caminho e de seguir o caminho. E caminhando o versículo 23, e aí partimos para o segundo e o terceiro grupo, que podem ser definidos a partir desses textos. Diz aqui que salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nesses outros dois grupos, nós podemos dizer aqui que há um grupo que já não está com tanta dúvida, mas já está próximo ao fogo. O fogo sempre traz reflexão de julgamento, de final, de parte de condenação, né? O fogo eterno. Então, a realidade aqui do fogo, e essa questão de arrebatando-os do fogo, aqui não pode ser utilizado numa interpretação de que nós temos condições de salvar alguém, mas é a condição partindo do aspecto da misericórdia, que nós devemos, até mesmo com aqueles que estão iminentemente. O que seria esse grupo? São aqueles grupos que estão deliberadamente no pecado. São aqueles irmãos que podem ter passado no meio nosso, podem ter feito junto conosco profissão de fé e tantas outras coisas, mas estão brincando com o pecado. Estão eminentemente no fogo. Estão próximos de serem ali condenados pelo pecado. E lembrando sempre que Judas traz nesse aspecto da exortação, dizendo, tenhamos misericórdia por esse grupo também. E a palavra diz, arrebatando-os do fogo pregue o evangelho, testemunhe. Aqui Judas, então, ele traz características dizendo, olha, paciência com os que têm dúvida, firmeza com os que estão próximos do fogo, com aqueles crentes que estão queimando próximo ali, eminentemente, a palavra diz, de se afundarem no pecado, de afundarem completamente na questão de não buscar mais o Senhor. O quanto olhamos, às vezes, para a nossa sociedade, pessoas que brincam com o nome de Cristo, pessoas que esquecem do valor da obra de Cristo. E Judas, então, ele nos ensina, olha, não vamos, salvar pelas nossas próprias ações, mas nós, crentes, e aqui, aqueles que estão firmes, fortes, continuamos com a nossa responsabilidade sobre esse grupo. Nós podemos dizer, irmãos, que há pessoas brincando com Cristo, mas isso não nos impede, isso não nos tira a nossa responsabilidade como servos de Cristo, de pregar o Evangelho. O que nos ensina aqui Judas é que da nossa parte, no sentido de que das nossas ações bíblicas, nós nunca podemos desistir. Nós nunca podemos cessar de falar o Evangelho. Nós podemos saber que existem diversas formas para isso, diversos meios. Sabemos que não é, às vezes, pelo muito falar, mas nós devemos sempre orar, sempre testemunhar. O mundo está aí caminhando cada dia com questões mais complexas, no sentido de que se afastando dos preceitos bíblicos. Uma sociedade que vive a cada dia com mais invenções que se afastam do verdadeiro Evangelho. Igrejas e mais igrejas surgindo, mensagens e mais mensagens, assim como tinha aqui no contexto de Judas. Falsos e falsos mestres, falsos pastores. Mas a mensagem aqui de Judas é: permaneça, use de graça, use de misericórdia. E ele diz, salvai-os. E esse diz, salvai-o pregai o Evangelho. Não é a ação de salvar. O salvar pregue o Evangelho. Arrebatando-os do fogo puxando, tirando. Era como se alguma pessoa estivesse para queimar. E nós, crentes, estaremos puxando essa pessoa para não queimar. E aqui, o que o Senhor nos fala é sobre a nossa ação como crente. Porque nós vamos ver, como já vimos desde o início, o ato de salvar, a salvação, nos textos lidos de Efésios, é um dom, é uma graça,
é somente por Deus. Mas aqui é o que o Senhor nos instrui como eu e você crentes devemos fazer. Por isso a nossa missão como cristão é sempre orar, ensinar, visitar, estarmos juntos, nunca desistirmos dos mais fracos que estão nas dúvidas e talvez daqueles que já estão bem próximo do fogo, que é o que traz o versículo partindo aí desse, arrebatando-os do fogo. E aí o versículo continua: quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada. E aí sim, por isso que alguns autores trazem 2 grupos, que serão os grupos que estão na dúvida e o grupo que está próximo, pecando. E a outra interpretação que trazem 3 grupos. Um grupo que está na dúvida, um grupo que está próximo e pecando constantemente, então é os que têm que ser arrebatados, e um outro grupo que está completamente dedicado ao pecado, dedicado às impurezas. Um grupo que não se importa completamente com o Senhor Jesus Cristo. Um grupo que luta contra o Senhor Jesus Cristo. Um grupo que transforma a mensagem de Jesus Cristo ao inverso. E aqui a orientação bíblica, a orientação de Judas traz: use com temor também com eles, sejam compassivos também com esse grupo. Isso nos mostra, evitemos, quem sabe, alguns combates no sentido de dar crítica e de querer ganhar ou lutar contra esse irmão pelo nosso eu, pela nossa vontade, ou no fato de querer nos assemelharmos também a eles, quando entramos em vãs discussões, quando entramos em vãs atritos, quando fazemos aquilo que é da nossa carne. E o Senhor nos fala: cuidado, espere, tenha paciência, misericórdia, seja firme, testemunhe. Mas aqui ele traz uma orientação também que é: mas cuidado, detestando até a roupa contaminada pela carne. E o que seria isso, irmãos? Dentro da nossa condição de testemunhar, de pregar e de estar lado a lado com esses nossos irmãos, a palavra também nos orienta para tomar cuidado. Cuidado, porque se nós olharmos o nosso coração, como diz a palavra, nosso coração é enganoso. E muitas vezes nós, nesse fato de querermos ajudar, ou até mesmo de sermos misericordiosos, e aí traz-se um grande perigo, nós sermos condescendentes com o pecado. Nós ajudarmos os irmãos a pecarem. Nós pecarmos junto com os nossos irmãos. E a palavra aqui faz uma distinção de dizer: misericordioso é agir com graça, mantermos firmes no Evangelho, mas nunca se assemelhar, nunca utilizar os mesmos métodos, nunca utilizar as mesmas coisas que essas pessoas que estão próximas do fogo ou já estão ali totalmente contaminadas pelas essas impurezas. Não se acostume com o pecado. Aqui há 2 frases importantes dizendo: detestando até a roupa contaminada. Irmãos, nós temos que detestar mais o pecado. Há crentes que se acostumam com o pecado. Nosso coração se acostuma com aquilo que é ruim tão facilmente. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender o quanto precisamos lutar. É como se aquela comida ou aquela coisa que nós mais detestássemos, ao nós vermos aquela situação, nós saímos correndo. E é isso que traz a palavra detestando, até a roupa contaminada pela carne. Dizendo que, olha, deteste o pecado. Não se acostume com o cheiro do pecado. Não se acostume com a roupa do pecado. Porque não é isso que a palavra nos requer. Não é isso que Deus requer de nós. Então, nesses primeiros 2 versículos, nessas exortações, podemos dizer que há 2 grupos, 3 grupos aí de pessoas, mas ao mesmo tempo nós devemos dizer que todos devemos agir com misericórdia para com eles. Misericórdia é pregando, ensinando o Evangelho. Não é pelas nossas próprias forças, mas confiado sim no Senhor Jesus Cristo. Então, antes de terminar essa carta e trazendo também essas condições práticas para a nossa vida no dia a dia,
tenhamos consciência cada dia mais de como nós estamos lidando com o nosso próximo. Seja ele fraco na fé, seja ele aquele que está constantemente ali no erro, no pecado, e seja para com aqueles que buscam e já reafirmam que o Senhor não é o Deus deles. Por isso aqui 3 tipos de pessoas. Com todos graça, com todos misericórdia, mas com todos cuidado. Com todos não se assemelhe aos erros deles. Com todos não se assemelhem aos seus pecados. Com todos não acostumemos com o pecado. Nem deles, nem os nossos. Lembremos sempre que a nossa batalha, a nossa luta é constante. Mas a epístola termina de forma grandiosa. A epístola termina com uma doxologia, que é um louvor, que é uma oração. E ela, então, nos traz a ideia de que, diante disso tudo que Judas trouxe, a palavra de Deus trouxe, comportamento, responsabilidade, ações, seria possível nós sermos salvos com o nosso mérito? Será se algum de nós realmente cumpriria tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que é colocado em Judas? E aqui a doxologia, este louvor, que aqui alguns mostram que poderiam ter sido cantados naquela época, ou poderiam fazer parte de uma oração. Ela termina esse livro trazendo para mim, para você, para a Igreja de Cristo, a nossa segurança. Por isso o tema é salvos, segurados, segurança em Cristo Jesus. E o que isso quer dizer para as nossas vidas, irmãos, nós podemos ter a confiança da salvação, sim, em Cristo Jesus. Porque Ele é o único Deus. Ele é poderoso para nos salvar, como foi cantado. Ele é este que nos livra de nós mesmos. Ele é este que é a luz que guarda, que guia o nosso coração. E a doxologia diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Tenhamos fé, coragem e alegria, que nós não somos e não iremos para o inferno, porque Deus nos guarda. E reconhecendo isso, irmãos, deve ser um motivo de alegria, de testemunho. E vivendo isso, deve alegrar sempre o nosso coração, reconhecendo que a todo tempo é o Senhor que tem nos guardado. Muito falado, muito visto em vários livros, em várias ideias de mensagens, mas é real. Não devemos olhar para o nosso próximo, aquele próximo que às vezes parece tão caído, aquele próximo que está na prisão, aquele próximo que tem atitudes tão estranhas, aquele próximo que mata o pai, que mata a mãe, que mata o filho. Não devemos olhar para com eles com algum sentimento ou alguma ideia de superioridade. Quando olharmos para essa nação, para o mundo, para as nossas vidas, devemos olhar reconhecendo: o Senhor é este que nos guarda. Guarda de tropeçar, guarda de cairmos. Se nós não iremos para o inferno pela boa mão do Senhor, porque Ele amou, porque Ele nos escolheu. E esse versículo, irmãos, diz assim, e Ele faz isso porque para vos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Irmãos, nós vivemos num mundo corriqueiro, diante de tantas situações, de tantas atividades. Mas a doxologia aqui de Judas, ela nos faz lembrar: haverá um julgamento final. Nós estamos aí em noticiários de julgamentos importantes, de atos importantes. E de uma maneira também já participei de alguns julgamentos. E todas as pessoas, ao estarem de frente de um juiz, elas tremem. Mas aqui Jesus está falando que haverá um julgamento final.
e o Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, o justo juiz, aonde todos nós estaremos diante desse julgamento. Judas quer chamar a atenção nesse contexto, dizer, olha a importância do Evangelho. Olha a responsabilidade que você tem de testemunhar, de usar de graça, de usar de misericórdia. Olha a responsabilidade que você tem dada por Cristo. Porque nesse dia, aonde muitos estarão condenados, aonde muitos estarão eternamente aprisionados no inferno, fogo ardente. E o Senhor Jesus aqui, ele vem dizendo, olha, aqueles que eu guardei, aqueles que eu impedi de tropeçar, aqueles que eu salvei, com exaltação, imaculados, sem mácula, com todos esses erros que nós cometemos no nosso dia a dia, com todas essas nossas ações pecaminosas, mas por causa de Cristo, diante da sua glória, a glória de quem? A glória de Deus. Ele irá nos justificar. A salvação, irmãos, então, há um mérito exclusivo de Deus. Diante de todas essas responsabilidades e atitudes que o cristão deve ter e que não é tirada dele, nós temos aqui o nosso dever de fazer porque Cristo nos escolheu. Mas nós temos aqui a nossa segurança. Por isso os hinos, sossegai. Sossegai porque não depende de mim, não depende de você. Não depende de mártires, não depende de sacrifícios humanos, mas depende e dependeu e sempre dependerá de Cristo, que nos salvou. Se nós olharmos, irmãos, vários textos, e aqui nós temos 2 Coríntios 5,10, diz assim, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos 2,6 diz assim, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. E nós temos Mateus 12,36, diz assim, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem, os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Irmãos, ao olharmos essas afirmações bíblicas do juízo, nós não podemos ter condições de estarmos ali, se não fosse a obra de Cristo. Porque aqueles que serão condenados, e todos esses textos, eles demonstram isso, serão condenados pelas suas atitudes. Seremos condenados pelo nosso falar. Seremos condenados pelo modo que tratamos o nosso próximo. Seremos condenados por aqueles que falaram mal contra de Cristo. E essa condenação deveria e poderia ser com todos nós. Mas pelo preço de Cristo Jesus. Ele pagou esse preço. E no dia do julgamento, que haverá, que ocorrerá. A Bíblia não traz tantos detalhes de como, mas ela afirma, todos estarão perante o juiz. E não há medo, e não há condição humana de nós estarmos ali e queremos mudar e influenciar. Ao vermos tantas pessoas famosas, de classes, com bens, partindo, nós olhamos para a igreja, muitas vezes, desanimada, cansada, a igreja no sentido geral, a igreja de Cristo. Nós olhamos para o mundo com caído, guerras, conflitos. Nós olhamos para a humanidade que vem crescendo ou acentuando no nosso aparente ver as suas ações de maldade. Nós olhamos para uma sociedade que se distancia de Cristo. E Judas, então, nos reafirma e nos fala, continue firme, porque vocês são salvos, porque no dia deste juízo que virá sobre todos, sobre nós,
todas essas falas, todo o proceder errado, tudo aquilo que às vezes falamos, fazemos, tudo estará diante do nosso Deus, o justo juiz. E aonde nossas completas convicções, aonde nossa vontade, ela não pode mudar nada. Eu me lembro bem, sempre, esses momentos sempre ficam marcados, mas como estava perto do falecimento da minha mãe, eu e a Aline entramos ali naquele CTI, e o oxigênio já não estava a 0%, e ali nós tínhamos então um quadro bem crítico. E eu fico pensando, qual dinheiro pode salvar nessa hora? Qual conhecimento? Qual medo? A inércia. E aí o Senhor fala, é só eu, só Cristo que posso salvar. É só pela graça que aquela pessoa pode ser salva. É só pelo mérito de Cristo. Mas isso não tira a nossa responsabilidade. Isso não tira a nossa reflexão no dia a dia como igreja, de persistir, de adorar o Senhor, de reconhecer o sacrifício que foi pago na cruz. Não há condição humana nenhuma, e naquele estado, em qualquer outro estado, que nós podemos comprar, ou que nós podemos barganhar a salvação. Ou que até mesmo, como repito, o nosso medo de ir para o inferno não vai te salvar. O medo de saber dessas coisas não vai me salvar. O que salva é Cristo. O que salva é Ele ter nos chamado. O que salva é Ele comprar e Ele pagar por todos esses nossos erros. E aí sim, quando o oxigênio acabar, quando todos os batimentos pararem, aquelas pessoas que vão em Cristo acordarão na glória. Porque Cristo é esse que é o único suficiente que pode fazer. Por isso, irmãos, nesta noite tenhamos a consciência de quem temos crido, a fidelidade no Senhor, a confiança no Evangelho de Cristo. Podem ter passados 21 séculos e Cristo ainda não voltou, mas Ele voltará. Podem ter passado todos esses tempos, reis, rainhas, ricos, pobres, influentes, não influentes. Várias pessoas já desfrutam do inferno ou desfrutam da glória de Cristo. Mas todos eles, e juntos com aqueles que estarão vivos aqui, todos estaremos diante do julgamento, do juízo de Deus. Entendamos a importância do Evangelho. Entendamos a importância do nosso testemunho. Entendamos a importância de estar neste domingo, de orarmos, de lermos. Entendamos que Cristo nos salvou. Que nós possamos realmente ser gratos, felizes por isso. E ao mesmo tempo não desistirmos. Como o cântico cantado, há momentos difíceis na vida. Há vontade às vezes de desistir, há vontade às vezes de caminhar pelos nossos próprios caminhos. Mas o que Cristo fala, olhem para Cristo. Mas Ele não só fala, Ele reafirma, vocês, eu e todos os salvos permanecerão salvos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque Cristo, Ele salva os seus, e ninguém tira. E terminando o versículo 25, ele faz uma atribuição, podemos dizer, repete os versículos 1 e 2, exaltando o nome de Deus, exaltando a santidade de Deus. E ele diz, apresentarei esses que eu escolhi, esses salvos. Apresentarei diante de quem? Ao único Deus, nosso Salvador. Mediante Jesus Cristo nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Essa afirmação é dizendo, há um só Deus. Não existe deuses, não existe caminhos, não existe escolha, no sentido de que eu escolho o Deus que eu quero, eu escolho a vida que eu quero. Há um só caminho, e esse caminho é um único verdadeiro Deus bíblico.
Esse caminho é a verdade de Deus. Há um só Salvador, que é mediante Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro mérito. Não há nada nem ninguém que possa nos salvar se não for mediante Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creia no Senhor, só Ele pode te salvar. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pagou o preço. E isso tudo para quê? A Ele a glória para sempre. Amém. Toda a glória para o nome de Deus. Todos que serão salvos e salvos estão no céu cantando glória, glória, glória ao Senhor dos Exércitos. É isso que nos faz seguir a vida. É isso que nos faz confiar que o Senhor prometeu todas as suas afirmações e já cumpriu muitas delas. E Ele realmente reafirma aqui no livro de Judas, dizendo, olha, toda glória ao Senhor. E ele aqui afirma nas partes finais, glória, majestade, império e soberania. Ele diz, olha, atributos divinos de Deus. Ninguém tem esses atributos. Glória, império. E ele fala assim, eras, que é o quê? Passado, agora, presente e por todos os séculos. Isso quer dizer que não sabemos se ele virá no século 21, 30, 40, se nós estaremos aqui ou não. Mas o Senhor diz, não importa o século, Ele virá. E não importa no sentido de que o mundo que aí existe, essas decadências, essas atrocidades que o mundo vive, os meus, os escolhidos, são salvos, porque Cristo é este Todo-Poderoso. Diante dessa mensagem bíblica, irmãos, concluindo, nós devemos agradecer a Deus pelo privilégio de podermos usufruir das bênçãos dessa salvação. Como diz aqui, há muitos com dúvidas. Não fica com dúvida. Não duvide do caminho. Não se perca no que o mundo oferece. Não se perca nas alegrias passageiras do mundo. Viagens, dinheiro, realizações de sonhos. Alegrias que podem ser vividas. Mas pense e concentre, siga firme em Cristo Jesus. Ele é o caminho, o único caminho. Que nós não nos desviemos daquilo que o Senhor nos promete. Ele sim garante a nossa salvação. Ele nos dará a salvação. Mas cremos nisso. E crer nisso e viver isso implica em si tudo aquilo que Judas também nos ensinou. Diante disso temos nossas responsabilidades. Não para sermos salvos, mas por termos essa salvação em Cristo Jesus. Por Jesus ter pago este preço. Porque naquele juízo, mesmo diante de todas as nossas falas indevidas, porque naquele juízo mesmo de todos os nossos sonhos impróprios, porque naquele juízo mesmo de todas as nossas brigas com os nossos irmãos, porque naquele juízo mesmo de tanto mal, às vezes, que desejamos para o outro, cometemos para com o outro. Porque naquele juízo mesmo de tantas coisas que eu e você merecemos, a condenação eterna. Jesus é aquele que nos salvou. Jesus é aquele que nos apresenta diante de Deus. E este mérito de Cristo, essa graça de Deus, Ele nos dá condições de expressarmos aqui, neste tempo presente. Expressarmos com as nossas responsabilidades. Expressarmos com a nossa confiança. Expressarmos com as nossas atitudes. Permanecemos fiéis ao Senhor, porque Ele nos salvou. Descansemos, sossegai no Senhor. Ele nos garante a salvação, não está em nossos méritos. Mas vivemos de uma maneira que reafirmemos e demonstremos a graça salvadora em nossa vida. Vivemos de um modo digno de representarmos o Senhor Jesus Cristo, não pelos nossos méritos, mas porque Ele nos escolheu. Segurança de Judas, segurança do juízo, segurança no único e verdadeiro Deus, no único Salvador que é Jesus Cristo. Por isso que a igreja caminha triunfante. Por isso que nós temos condições de caminhar.
Por isso que nascem congregações, por isso que nascem pontos de cultos, por isso que muitos irmãos nossos se vão e outros nascem para continuar a obra de Cristo. A nossa vida neste tempo é pregar e viver a obra de Cristo, até que Ele nos chame, ou até que Ele volte. Façamos isso com alegria, com temor, e reconhecendo a graça de Deus Salvador em nossas vidas. E ao mesmo tempo a certeza de que em Cristo somos salvos. Em Cristo, quando o oxigênio acabar, abriremos os nossos olhos em Cristo, porque Ele é poderoso para nos salvar. E Ele nos salva pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém. Convido os irmãos a colocarem de pé. Vamos estar cantando o hino de número 297. Logo após estarei orando, encerrando esse trabalho, e os irmãos podem se sentar, teremos alguns avisos, breve aviso. Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e os seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Senhor Deus, Pai misericordioso, graça lhe rendemos, meu Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesse momento. Que elas possam gerar frutos em nossos corações, que nós possamos estar vivendo em nossas vidas diárias, dia após dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja de sermos peça de tropeço para alguém, que nós não venhamos a nos misturar, a nos tornarmos mais do meio, que nós possamos fazer a diferença onde estivermos. Isso tudo graças ao Senhor, isso tudo graças à ação do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor meu Deus. Guia-nos, proteja-nos, dai-nos livramento, dia após dia, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Clamamos isso e tudo em nome de Jesus Cristo. Peço ao Senhor que o Senhor possa estar nos direcionando aos nossos lares, sãos e salvos, no decorrer da semana, o Senhor continue conosco. Aqueles nossos irmãos que estão em viagem, o Senhor possa estar abençoando, trazendo os sãos e salvos aos seus lares, e que tudo que viemos a fazer seja para a glória do Senhor.
Pedimos isso tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Os avisos, irmãos. A reunião de oração, nessa terça-feira, está pela incumbência da UPH, correto? Quinta-feira, estudo bíblico, já com o pastor novamente. E semana que vem, dia 6, né? Sábado, 6, o conselho estará reunido para a reunião. Aqueles irmãos que tiverem alguma demanda, algum pedido, tenham a decorrer da semana para estar nos direcionando os seus pedidos. Tiago, ou você? Vamos lá para obedecer a patente. Não, então eu, Tiago. Eu vou rapidinho aqui, só avisarmos, e depois o Tiago vai dar um aviso. Nós recebemos um comunicado da irmã Elizabeth. Elizabeth é a esposa do missionário Joaquim, que a igreja assiste, e ela precisará fazer um procedimento cirúrgico, e este valor é bem elevado, né? Seria em condições aí de 7 a 8 mil reais este valor, né? Porque o valor lá é em dólar. E ela enviou uma carta solicitando um apoio para diversas igrejas. E como a nossa igreja já a assiste, né, através dos irmãos da oferta missionária, o conselho decidiu que no próximo domingo, pela manhã e pela noite, estaremos então fazendo esse dia da oferta missionária, e que toda essa oferta missionária então será destinada a essa nossa irmã, Elizabeth, que precisará então fazer um procedimento cirúrgico. Então nós queremos, né, já informar a igreja que estejamos orando para essa cirurgia e ao mesmo tempo, né, no próximos domingos estejamos contribuindo, preparados para que possamos, né, contribuir de acordo, né, com aquilo que o Senhor colocar em nossos corações, com a oferta missionária, que toda essa oferta será destinada à nossa irmã para esse procedimento cirúrgico. Deus está nos abençoando. Tiago, pode ir. Irmãos, boa noite. Só para dar um retorno para a igreja, né, com relação à parte nossa, né, da comissão de reforma e construção. Graças ao nosso Senhor bom Deus, nós fechamos com a empresa que vai executar a obra aqui de reforma na igreja, né? Então, se Deus nos permitir, amanhã, eu creio que no mais tardar terça-feira, vamos estar assinando o contrato, né? O pastor, como representante, presidente do conselho, representante da igreja, estará assinando o contrato, e após a assinatura do contrato, a empresa pede 15 dias, aproximadamente, para o início das obras, né? Então, se Deus permitir, creio que talvez na próxima semana, ou se não, na terceira semana de setembro, né, a empresa vai estar dando o play aí nas obras, né? Então, estejamos orando, né, pedindo a orientação de Deus, né, para que tudo ocorra dentro do planejado. A proposta, a previsão são de 60 dias para a realização das obras. Então, se ocorrer algum imprevisto, esse prazo é estendido aí de acordo com o interrompimento do imprevisto, né? Então, estejamos orando aí para que seja realizado dentro do planejado, né, dentro do previsto ali, que tudo ocorra conforme a vontade do Senhor, né? Deus já está guiando todas as coisas aí, nós cremos nisso. Deus abençoe e bom retorno a todos para os nossos lares.